Que a paz do Senhor Jesus possa estar inundando o coração de cada um. Feliz Natal! Eu espero que a sua noite de Natal tenha sido em paz com a sua família. E hoje, no próprio dia 25, eu quero desejar que essa paz permaneça, continue. Eu quero ler um texto que está lá em Provérbios 22, de 1 a 5. Depois eu vou pular para o 8 e 9. Diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Aí o 8 e 9 diz: o que semeia a injustiça, colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. E em Provérbios, nesse mesmo Provérbios 22, no versículo 19, diz: quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje, dou essa instrução a você mesmo. O generoso será abençoado. Uma boa reputação é uma das consequências sociais da sabedoria. E é melhor do que as muitas riquezas. As riquezas não são desencorajadas, mas postas em uma correta perspectiva. Apesar das desigualdades dessa vida, dessa sociedade em que vivemos, tanto os ricos como os pobres estão sob Deus como seu criador e juiz. Pessoas prudentes pensam antes de agir e buscam antever perigos, necessidades, oportunidades e possibilidades. Todo o livro de Provérbios nos ensina que a humildade e o temor do Senhor são as verdadeiras riquezas da vida e seremos honrados se vivermos assim. Uma vida governada pela sabedoria tende à prosperidade. Os sábios de Israel salientavam que um correto relacionamento com o Senhor valoriza a vida e a sabedoria dada por ele. Espinhos e laços são metáforas para os infortúnios da vida, mas Deus nos promete nos guardar a nossa alma, guardar a alma de quem fica longe do perverso. A insensatez transgride a ordem divina, provocando as punições da tristeza e da dissolução. O verso 8 ensina a lei da semeadura. E lá em Gálatas 6:7 diz isso: aquilo que semearmos é o que vamos colher. Isso aí é óbvio, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Se você semear jiló, você não vai colher cenoura, você vai colher jiló. Se você semear romã, você não vai colher maçã, vai colher romã, é o óbvio. Mas no mundo emocional e o espiritual, na nossa vida, no dia a dia, isso também é uma verdade. Se nós semearmos o amor, nós vamos colher amor. Ah, mas tem uma pessoa que me decepcionou. Sim, essa pessoa não entendeu o seu amor. Mas outras entenderão. Continue semeando o amor. Tem até um poeta aqui, carioca, né, que ficou famoso porque ele botava nas paredes das ruas
gentileza gera gentileza. Então, quem semeia gentileza vai colher gentileza. Se alguém for grosseiro com você, continue sendo gentil, porque assim você vai colher. Então, aquele que é generoso para com os necessitados receberá a recompensa vinda de Deus. Nosso próprio bem-estar está ligado ao bem-estar de outras pessoas, de tal modo que aquilo que fazemos para o benefício de outras pessoas também nos beneficia. Se temos consciência de que a generosidade de Deus nos alcançou, nós temos que ser generosos com as pessoas. Ah, mas ela não merece. Não é por merecimento. Jesus não derramou a sua generosidade sobre nós porque a gente merecia. Foi graça, e graça é favor imerecido. Então, independente do outro, nós temos que ser generosos. Nós temos que olhar para o necessitado. Nós temos que olhar para aquele que tem fome. Há tantos necessitados pelas ruas. E, às vezes, precisam do pão físico, mas do pão que desceu do céu, do pão que é Jesus, do amor que Jesus colocou nos nossos corações. Então, se nós formos generosos, se nós usarmos de sabedoria, nós seremos abençoados. A riqueza que temos que cultivar em nossa vida é a humildade, a bondade, o temor do Senhor. E a nossa confiança tem que ser posta no Deus da nossa salvação. Nós temos que gerar amor em nossas vidas, porque Jesus gerou amor em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, tem que haver amor no nosso coração. Não é porque a pessoa merece ou não merece, não é a meritocracia não serve para as mensagens de Deus. Nós temos que usar de generosidade com quem necessita e com todas as pessoas. Por quê? Porque nós somos generosos. E por que somos generosos? Porque Jesus foi generoso conosco. Jesus nos alcançou com a sua graça, com o seu amor. Ele nos deu vida e vida em abundante, então nós temos que exalar essa vida, nós temos que exalar essa bondade, nós temos que exalar esse amor, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, nós temos que brilhar a glória de Deus onde quer que nós andemos. Nós temos que... está se aproximando, né, o fim do ano. Nós temos que refletir nessas coisas. Eu sempre gosto de refletir no final do ano o quanto nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, mas o pecado nos deformou. E nós nos distanciamos dessa imagem, dessa semelhança, mas quando a gente se converte, quando a gente convida Jesus para entrar no nosso coração, e ele faz morada e passamos a ser templo do Espírito Santo, nós vamos adquirindo as virtudes de Jesus, nós vamos tendo o coração de Jesus, e aí nós nos tornamos a cada dia mais a sua imagem e semelhança. Então, no final do ano, eu gosto de refletir a minha vida. Será que esse ano eu me tornei mais um pouco a imagem e semelhança de Deus? Será que nesse ano eu cheguei mais perto de Jesus? Será que esse ano eu fiz coisas que Jesus se agradou? Será que esse ano eu dei de comer a Jesus? Eu dei de beber a Jesus? Eu dei roupas para Jesus? Eu visitei Jesus no hospital ou numa prisão? Porque é isso que Jesus nos ensina lá em Mateus 25, que se nós fizermos essas coisas a um pequenino, estaremos fazendo para ele. Então, se amamos Jesus com o amor que ele nos ensina a amar,
com a generosidade que Ele nos ensina a sermos generosos, nós vamos fazer essas coisas todas, porque estaremos fazendo para Jesus. E se a gente ama uma pessoa como a gente ama a Deus, nós temos prazer de agradar a pessoa que amamos. Então vamos agradar a Deus, que a gente comece esse novo ano com esse objetivo de agradar a Deus com as nossas vidas, alimentando quem está com fome, dando água a quem está com sede, visitando aqueles enfermos, aqueles encarcerados, aqueles que precisam do nosso apoio, agasalhando quem está com frio. E tem uma lista ali em Mateus 25. Vamos fazer para Jesus. Vamos trabalhar para o patrão, mas como se fosse para o próprio Jesus. Vamos agradar o nosso Deus. Esse tem que ser o nosso alvo. Às vezes a gente faz tantos planos para o ano novo. Tenha como plano, como meta, como alvo, agradar aquele que morreu numa cruz por você e por mim. Então, a minha oração por mim e por você é que possamos sempre semear coisas boas. Amor, paz, bondade, justiça, verdade, retidão, para colhermos todas essas coisas em nossas vidas. Minha oração por mim e por você é que possamos aprender com Deus a sermos generosos e sábios, colocando toda a nossa confiança em Deus. E a minha oração por mim e por você, que você deseje agradar a Deus. E agradar a Deus é ser generoso com o seu próximo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.